bem-vindos de volta a este canal que fala sobre museus, história, o século XIX e outras cositas más. Hoje o dia é muito especial porque vamos falar de uma história que vocês adoram. Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Vamos nos focar aqui no filme de 2005, tá? Do Joe Wright. Vem comigo! Eu sei que muita gente aqui é fã da série da BBC de 1995 com Colin Firth, mas nós vamos falar do filme do Joe Wright de 2005. Joe Wright, que é um diretor britânico que, pra mim, ele tem dois filmes muito bons. O Orgulho e Preconceito de 2005 e o Atonement, que é o Reparação de 2007. Eu acho que ele se saiu muito bem quando ele resolveu filmar literatura, né? Esses dois livros são de literatura. O Orgulho e Preconceito, escrito pela Jane Austen lá em 1813, já faz mais de 200 anos. Enquanto que o Reparação, né, o Atonement, é um livro mais atual, mas é um livro também muito bom. E nos dois filmes ele usou a Keira Knightley como atriz principal, tá? É claro que você pode me perguntar aí se você conhece a filmografia do Joe Wright, você pode dizer, ué, e o Anna Karenina, né? O Anna Karenina, que ele também filmou, também com a Keira Knightley, também não é inspirado em literatura? É, mas esse filme daí eu não gosto muito não, tá bom? Mas estamos aqui para falar sobre Orgulho e Preconceito. A gente vai falar aqui só um pouquinho do livro, tá? Então eu falei pra vocês, Jane Austen, pra quem já viu o meu vídeo passado, vou deixar aqui em cima, vou deixar aqui embaixo, que eu falei de Razão e Sensibilidade. Jane Austen, que escreveu Razão e Sensibilidade em 1811, resolve então publicar Orgulho e Preconceito em 1813. É claro que ela já estava com o livro mais ou menos pronto, já no finalzinho do século XVIII, em 1790 e alguma coisa. O livro não se chamava Orgulho e Preconceito, se chamava First Impressions, era Primeiras Impressões. Ela chegou a mostrar, o pai dela chegou a mostrar esse manuscrito para alguns lugares, não gostaram, ela guardou. E depois, em 1812, 1813, ela resolve dar uma revisada na história e muda o título, né, para Orgulho e Preconceito, que é uma jogada muito interessante, até porque também casa com o seu outro livro passado, que também tinha esse título, né, com esses dois nomes e que são opostos, que era o Razão e Sensibilidade, agora você tem Orgulho e Preconceito. E eu gosto muito de Orgulho e Preconceito porque são características que você, a princípio, pode achar que uma é para um personagem e outra é para outro personagem. Você pode dizer que o Orgulho é a Elizabeth Bennet, né, a personagem principal do livro, e o Preconceito é o Mr. Darcy, que é o personagem masculino principal do livro. Mas, na verdade, os dois são muito orgulhosos e muito preconceituosos. E a história faz muito sucesso porque os dois conseguem fazer a trajetória do herói. Os dois conseguem se reformular ao longo da história e eles amadurecem e crescem. Ou seja, cada um deixa de ser um pouco menos orgulhoso e um pouco menos preconceituosos. Então eram duas pessoas que achavam que estavam sempre acertando, sempre arrasando, e os dois percebem que às vezes eles erram sim, e que podem rever os seus erros e tentar melhorar, e nessa eles finalmente acabam ficando juntos. Já dei o spoiler, né? O que eu acho mais interessante dessa história é que ela já tem mais de 200 anos, e no entanto, algumas coisas dela ainda marcam a nossa vida atualmente. Por exemplo, o personagem do Mr. Darcy, que é o personagem principal, ele ainda é adorado pelas mulheres hoje em dia. Ou seja, há algo que esse personagem masculino carrega, além de beleza e de dinheiro, que as mulheres se encantam demais até hoje. Ou seja, são características que eram consideradas nobres no século XIX que até hoje são. Que todo homem supostamente deveria ter. E que a gente vai ver aqui ao longo do vídeo. Além disso, uma outra coisa que me espanta muito nessa história, que já tem mais de 200 anos, é que essa história é a mãe e o pai e a avó e a bisavó de todas as comédias românticas que vocês já viram na vida de vocês. Essas comédias românticas em que os dois personagens se amam, mas no entanto eles brigam como gato e rato. E aí você pode me perguntar, ai Neida, você tá falando dessas versões modernas de Orgulho e Preconceito? Por exemplo, Bridget Jones? Eu não sei se vocês sabem, né, mas o diário de Bridget Jones, ele é inspirado em Orgulho e Preconceito. Isso é bem evidente, a ponto do personagem principal se chamar Darcy.
né? Mr. Darcy. Então isso é evidentíssimo. Mas eu não estou falando só disso. Eu estou querendo dizer que, para além de versões modernas de Orgulho e Preconceito, ou seja, essa questão de dois personagens que se amam, mas brigam o tempo todo, ela está em inúmeras comédias românticas que vocês possam imaginar por aí. Mesmo que a história não tenha nada a ver, ou mesmo que o personagem principal não se chame Darcy. Ou seja, o mundo viu que essa questão de você estar apaixonado por alguém e, no entanto, algo ter te ferido e você está sempre espizinhando o outro, pisando no outro, é algo que encanta o público, as pessoas ficam, ai meu Deus do céu, as pessoas ficam querendo ver o que vai acontecer. Se você consegue superar isso, passar essa barreira e parar de fazer isso, de espizinhar o outro e de abraçar o que você verdadeiramente sente. Para quem não sabe, eu quando li Senhora, do José de Alencar, que também é um livro escrito no final do século XIX, então Orgulho e Preconceito já tinha alguma história aí, né? A personagem da Aurélia Camargo, que é a senhora do livro, ela também está apaixonada pelo rapaz do livro e, no entanto, os dois ficam como gato e rato no livro todo, até que no final eles se entregam ao amor deles. É muito interessante porque, por razões de senhora, olha eu já entrando aqui em outro livro e outra história, mas por razões de senhora, os dois já estavam casados, mas mesmo dentro do casamento, era só um casamento de fachada, ela fez isso para humilhá-lo. Eles viviam como gato e rato ali dentro, sem consumar o amor, sem consumar o casamento, até que eles finalmente conseguem ultrapassar essa barreira e param de espezinhar um ao outro e falam o que verdadeiramente sentem, e aí eles ficam juntos no final. Mas assim, se a gente for comparar o filme Razão e Sensibilidade, lá de 1995, né, o que foi feito pelo Ang Lee e escrito pela Emma Thompson, com este filme de 2005 do Joe Wright, com a Keira Knightley, a gente tem aí 10 anos de diferença, eu posso dizer para vocês que os dois filmes são muito bons. Além de serem muito bons, eu queria até botar aquela imagem aqui do Scorsese, do Martin Scorsese, dizendo Absolute Cinema. Porque realmente é uma experiência de cinema como cinema deve ser. Porque além do filme ser bom, ou seja, do roteiro ser bom e dos atores estarem muito bem, além disso os dois são lindamente filmados. Lindamente filmados. Sabemos que a Inglaterra tem paisagens que ficam muito bonitas, sobretudo para filmes de época. Muitos campos verdes, lagos, árvores enormes, lindos palacetes, castelos, casinhas fofas do campo também para a área mais rural. Então assim, gente, a experiência, assim, mais uma vez digo para vocês que assim como Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito está no Netflix para quem quiser ver, tá? Agora, comparando os dois, já disse que os dois são ótimos, que os dois são lindos, mas devo dizer para vocês que Razão e Sensibilidade, ele é mais maduro, ele é mais adulto. Enquanto que Orgulho e Preconceito, ele é um pouco mais adolescente. Até porque, e eu não tô falando mal do filme, eu dizer que ele é mais adolescente, não. A história permite isso. Justamente por quê? Porque os dois ficam se espizinhando. E esse negócio de ficar de nhenhenhen, de ficar se espizinhando, é muito coisa de adolescente. Por mais que os personagens já sejam crescidos, né? O Sr. Darcy é um homem de 27 anos de idade, enquanto que a Elizabeth Bennet é uma mulher de 20, 21 anos de idade. Eles têm essa característica muito adolescente de ficar um contra o outro. Até porque são muito orgulhosos, né? E gente orgulhosa não dá o braço a torcer. Então uma outra característica desse filme são diálogos muito rápidos. O diretor desse filme, Joe Wright, ele gosta muito de diálogos muito rápidos. Isso é uma coisa que Razão e Sensibilidade de 1995 não tem. Até porque a galera da década de 90, eu por exemplo, né, que eu sou esse ser já de mais idade, eram pessoas que tinham mais paciência para ouvir certos diálogos, inclusive diálogos de época, que são muito bonitos, muito refinados, é assim uma escolha de palavras realmente, eu fico, gente, que delícia, né? Que são as escolhas de palavras da própria Jane Austen, né? Eles só fazem alguma adaptação ali para virar filme. Então, assim, os diálogos de Razão e Sensibilidade são diálogos mais lentos, muito refinados, enquanto que em Orgulho e Preconceito, embora os diálogos sejam refinados, muito bonitos, muito elegantes, porque são da Jane Austen, eles são cuspidos. Cuspidos. Isso é uma coisa que me irrita um pouco.
Me irrita um pouco por quê? Porque primeiro eu fico com um pouco de inveja. Eu sei que existem algumas pessoas assim no mundo, tá? Que tem raciocínio rápido e conseguem mandar as coisas incríveis muito rápidas, mas eu sou uma pessoa lenta. Aí vocês podem falar assim, nossa, Neida, mas você parece tão eloquente falando nos vídeos aí. Gente, isso aqui tudo é editado. Tudo isso aqui, ó, eu faço bando de corte pra vocês não ficarem ouvindo. Então, eu corto tudo, tá? E eu não sou rápida assim. Eu não tenho raciocínio rápido assim. Então, assim, inclusive, até mesmo pra ouvir... até mesmo pra ouvir, às vezes eu fico, peraí, eu volto o filme aqui um pouquinho, o que que tá acontecendo? Então, assim, se eu fosse Joe Wright, eu teria feito com um pouquinho mais devagar algumas cenas, um pouquinho mais de respiro, mas já vi algumas entrevistas da própria Keira Knightley, ela dizendo que adora gravar dessa forma, com diálogos rápidos, porque ela fala que na vida real, né, no mundo, a gente fala um por cima do outro. Às vezes tem um falando aqui, você fala, ei, tal coisa, vai falando por cima, e você vai falando rápido. Sim, é verdade, isso acontece. É verdade, acontece. Mas eu acho que não em toda situação, sobretudo não em situações assim de muitos sentimentos, muito íntimas, como a primeira declaração de amor do Sr. Darcy para Elizabeth Bennet, né? Que ali o negócio foi muito cuspido. E se fosse eu, gente, é muito engraçado, porque a gente vai analisar essa cena daqui, porque se fosse eu seria bem diferente, tá? Tudo comigo seria muito mais lento. Eu não seria tão rápida como Elizabeth Bennet, mas sei que o filme é muito legal porque ele é high-low. Por que high-low? Enquanto que Razão e Sensibilidade ele só era high, o filme Razão e Sensibilidade é todo aqui em cima, porra, tudo é ótimo, sabe? É bonito, os diálogos são lindos, tudo é feito de forma lenta, não é um negócio, a música é bonita, enquanto que em Orgulho e Preconceito é high-low. E o low é essa velocidade, essa coisa mais adolescente, e depois ele volta a ter momentos bem lentos, filmagens incríveis da paisagem, Elizabeth Bennet pensando, contemplativa, pensando na vida. Então, lento, e de repente vem um diálogo, pá. Então ele é high-low. E, pelo visto, os adolescentes gostam muito disso, porque esse filme é um sucesso, galera, mas esse filme é um sucesso. E quem era adolescente que viu esse filme lá em 2005, eu já era adulta, né? Mas quem é adolescente e viu esse filme lá em 2005, ama esse filme até hoje, e realmente o filme é muito bom. E a gente vai analisar aqui as cenas pra ver por que o filme é muito bom. Absolute Cinema, como diria Scorsese. Tudo começa na casa do Sr. Bennet. Quem é o Sr. Bennet? É um homem, tá, que tem 5 filhas. E ele mora numa propriedade rural ali da Inglaterra. Ele é uma pessoa pobre? Não, pobre ele não é, tá? Ele é um proprietário rural e você sabe que ele não é pobre por causa do tamanho da casa dele, por causa dos arredores da casa dele também, que não é pequenininho, não. Inclusive tem um lago tão bonito ali na frente, tem umas árvores, olha, um negócio lindo, gente. A casa dele é muito interessante porque ela tem um fosso na frente da casa, é um poço de água, né? Com uma pontezinha, é cheio de ganso, galinha passando, porco passando, feno ali do lado. Eu não sei direito o que essa propriedade rural dele produz, mas ele tem dinheiro e a gente sabe que ele tem dinheiro porque ele tem vários empregados, tá? Eu vi naquela casa dali, eu contei pelo menos umas 4 ou 5 empregadas ali dentro. Então assim, pobre ele não é, mas ele também não é rico, tá? E além disso, ele tem 5 filhas, então não tá sobrando dinheiro, porque quando você tem 5 filhos, o negócio fica um pouquinho mais complicado, vocês devem saber disso. E a gente descobre ao longo da história que apesar de ter esses empregados aí, eles não têm nenhuma governanta. Então não é uma casa chique, não. Dessas que tem uma governanta, um mordomo, alguém que preze pela educação das meninas. Não, é uma vida um pouco mais simples dessa do campo e um pouco mais livre, né? Esses 2 pais criaram essas filhas de uma forma bem livre. E esse pai, ele gosta muito de ler, a gente percebe isso pela quantidade de livros que tem na biblioteca dele. E a Elizabeth Bennet, ela também gosta muito de ler, que é uma das filhas dele. Então vamos lá. A primeira filha é a Jane. Eu vou falar só alguns nomes. A Jane, que é a filha mais velha, que é uma menina loira lá no filme, muito bonitinha.
E a segunda filha é a Elizabeth. Aí você tem a Lídia, você tem as outras, você tem que fazer as 5. Todas estão solteiras. E como eu já falei pra vocês no vídeo passado sobre razão e sensibilidade, qual é o mote da história? Qual é a razão que faz com que aquela história exista? É o fato de que algumas propriedades rurais, elas só eram herdadas pelo filho homem ou por algum outro parente homem daquela família. Então, como o Sr. Bennet só tinha 5 meninas, nenhuma delas herdaria aquela casa e a herança do pai. É por isso que eu falei para vocês que as mães daquela época estavam sempre desesperadas para arranjar casamento para as suas filhas. Quem é a pessoa que vai herdar aquela casa dali é o Sr. Collins. O Sr. Collins que é primo dessas meninas, tá bom? Mas vamos por parte. Eis que chega a notícia que um homem muito rico, chamado Sr. Bingley, ele está alugando um palacete ali no campo, bem próximo da casa rural ali deles. É o palacete de Netherfield, um palacete enorme, lindo. E Sr. Bingley é novo e é solteiro. E chega a notícia de que ele está vindo ali acompanhado da irmã dele, a Caroline Bingley, e um amigo dele, um tal de Sr. Darcy. Tá bom? Fitzwilliam Darcy. Os 3 muito ricos, tá? E aí a cidade fica empolvorosa, aquele vilarejo ali rural fica empolvorosa porque eles querem, todo mundo quer ver o homem rico solteiro que tá chegando, sobretudo as mulheres. E vai rolar, minha gente, um baile público. O que é um baile público? Também para quem vê meus vídeos aqui, eu já falei disso várias vezes. Um baile público é desses em que todo mundo da cidade pode ir. Por vezes você pagava uma taxa pequena, como se fosse o ingresso para você entrar, né, para poder pagar os músicos ou para poder pagar ali os comes e bebes, ou por vezes era alguém ali da região, ou algum político da região que está fazendo baile e até mesmo de forma gratuita, oferecido de forma gratuita. Mas é um momento para você dançar e conhecer gente, se divertir, é maravilhoso. E como estamos aí, né, entre o final do século XVIII e o início do século XIX, nós temos muita contradança ali dentro, é muito legal, gente, é muito legal. E o que eu gosto muito desse filme é que eles mostram a vida como provavelmente ela era. Eu falo provavelmente porque a gente não tem, né, um portal mágico para ele no passado, mas ele mostra o caótico que deveria ser um baile desse, um baile público desse. Porque a gente sempre pensa no século XIX, a gente pensa tudo muito sofisticado, tudo muito milimetricamente pensado. Mas na verdade as pessoas são pessoas e pessoas se comportam como pessoas. Então as pessoas riem, gargalham, tá certo? As pessoas tropeçam, as pessoas têm muita vida, cochicham, fofocam. Então é muito interessante porque quando você vê esse baile, você vê essa vida pulsando. E a escolha de cores também que ele trouxe, né? As cores muito terrosas, né? Essas cores assim, muito marrom, muito amarelo, muito avermelhadinho, tá? Não tem cores frias, tem cores quentes ali dentro. Até que todo mundo para de dançar. Porque quem é que eles percebem que acabou de chegar ali no baile? Os 3 personagens ricos que estão ali, né, que alugaram Netherfield. Ou seja, esses 3 nobres de alta estirpe, de muito dinheiro, de títulos de nobreza, que têm casa em Londres, que estão ali visitando o campo. E essas pessoas simplórias que moram no campo. E o contraste é muito grande. E eu gosto muito dessa apresentação. Eu já vi até algumas pessoas comentando de que é uma apresentação de personagem muito interessante, essa cena que eles filmam de trás. Sobretudo, eles colocam no centro da imagem o Sr. Darcy, então você tem o Sr. Darcy no meio, o Sr. Bingley, o amigo dele aqui, e aqui do outro lado a irmã dele, a Caroline Bingley, mas no meio é o Sr. Darcy, ou seja, então assim, para quem gosta de cinema inclusive, nada é gratuito, tudo tem uma razão de ser, você coloca o Sr. Darcy no meio porque ele é o personagem principal, é quem você está verdadeiramente querendo apresentar naquela cena. E assim, ele de preto, ele com aquela cara sisuda, ele entrando no ambiente, a música para, quase como se fosse assim um buraco negro que suga toda a energia, toda a alegria, toda a música, a dança e o movimento, todo mundo para.
No entanto, aquilo que eu falei pra vocês, ele se acha uma pessoa muito correta e ele faz de tudo pra ser uma pessoa muito correta, tá? Ele não é uma pessoa ruim, não. Ele faz de tudo pra ser uma pessoa muito correta, mas tem aquele sistema de crença dele, que ele trabalha ali dentro, tá? Dentro desse sistema de crença, e acha que ele tá certo sempre. Ele olha aquelas pessoas ali e acha de fato que aquelas pessoas dali não se comportam bem, não falam bem, que são exageradas. Ele acha isso, piamente ele acredita nisso, e ele não acha que isso faz dele uma pessoa ruim, não. Que ele tá só analisando o mundo como ele é. Mas ele é uma pessoa, de fato, uma pessoa íntegra e correta. É o que eu falei pra vocês. Os personagens no livro, ao longo do livro e ao longo do filme, eles vão percebendo que por mais que eles tenham essa crença de que eles estão corretos o tempo todo, eles vão percebendo que às vezes eles podem estar errados sim, em uma relação ou outra, e eles tentam mudar, né? Os personagens que são bons, eles acabam tentando mudar, e a gente chama isso de a trajetória do herói, o arco de redenção do herói. E aí o Mr. Darcy, ele vai passando no meio dos populares, existe um representante ali do local que vai apresentando: ah, Sr. Darcy, Mr. Bingley, esse aqui é o nosso açougueiro, o nosso melhor açougueiro, este aqui é o Sr. Bennet, esse daqui, e a sua esposa e suas 5 filhas, este daqui é fulano de tal, este daqui é Beltrano, e eles vão olhando, né? E você repara a diferença do Sr. Bingley para o Mr. Darcy. O Sr. Bingley, que é o ricaço, né, solteiro, que está alugando essa casa ali na região, ele parece ser um labrador. Sabe aquela pessoa que você olha na cara do labrador e você fica, porra, cara, que cachorro maneiro? É o Sr. Bingley. Porque ele tem uma cara assim, tipo, puxa, tudo tão legal, ele tá gostando. Ele gosta das pessoas que riem mesmo e que dançam muito até o pé doer. O Sr. Bingley tem menos, embora seja um ricaço, veja só, que o problema não é ter dinheiro, né? O problema é a personalidade de cada um. O Sr. Bingley é ricaço, mas ele é uma pessoa com menos preconceito do que o Sr. Darcy. Então não é o dinheiro que faz ali o preconceito, é a personalidade de cada um. O Sr. Bingley é muito mais aberto ao novo e ao outro e ao diferente. E o próprio Sr. Bingley, ele se acaba de dançar ali na festa, ele tá gostando, sabe? Pra gente aqui que é pobre, é como se a gente dissesse assim, puxa, Sr. Bingley é um ricaço tão maneiro, né? Ele é gente como a gente. Ele também, às vezes, pelo menos o personagem do filme, né? Ele chega até a ser muito inocente, até muito bobão. Ele às vezes faz uma cara, às vezes não, quase sempre tá com uma cara de bobão, assim, do tipo, puta cara, que legal, que legal. E ali a primeira vez que o Sr. Darcy, ao passar no meio das pessoas, ele vai olhando todo mundo, até que ele olha a Elizabeth Bennet, ele olha assim e já vira a cara assim do tipo... E aí você pode pensar, né, do tipo, nossa, que tipo de reação é essa? O que eu interpreto dessa cena? Ele achou aquela moça bonita, achou aquela moça interessante, no entanto, ela não atende aos padrões aqui de dentro dele. Ela não tá com a roupa que ele considera melhor. Ela é do campo. Então, se ela é do campo, olha o preconceito, ó, o pré-conceito. Se ela é do campo, ela certamente já é uma pessoa simplória, lá. Então é quase como se ele tivesse se interessado por ela já logo de cara. No entanto, ele... certamente é uma simplória. Esse microsentimento, nesse microsegundo que eu acabei de ter aqui, eu já vou embrulhar ele aqui porque, não, tá errado, eu não posso estar sentindo isso por essa pessoa daqui, tá? Então você percebe que já de cara parece ter sido uma pessoa a quem ele se interessou, sim, mas que o racional dele disse pra ele, vira a cara, Darcy, porque essa não é uma mulher a quem Fitzwilliam Darcy se interessaria, tá bom? Seria só um nanosegundo na vida dessa pessoa, caso algo não tivesse acontecido. Então, esse nanosegundo dessa pessoa daí que chamou a atenção dele, essa pessoa poderia ser facilmente esquecida em meia hora, tá? Facilmente esquecida. Seu cérebro ia até esquecer do rosto dela, do nome dela ou de qualquer outra coisa. No entanto, algo aconteceu que fez com que Elizabeth Bennet lançasse uma flecha dentro do coração do Mr. Darcy, quase como se fosse um anzol, e puxasse aquele coração, aquela pessoa para perto dela. E eu vou dizer qual é.
apresentaram o Sr. Bennet a eles, tá bom? Ah, esse aqui é o Sr. Bennet, a sua esposa e as suas 5 filhas. Jane, Elizabeth, Lydia, fulana e fulana. E aí a mãe, cara, é foda. A mãe das meninas, ela tá desesperada para casar, sobretudo a mais velha, que é a Jane, e que é descrita como a filha mais bonita. A segunda filha, que é a Elizabeth, a personagem principal, né, a Lizzie, ela não é muito bonita. Ela não é feia, mas ela não é muito bonita. Ela é gente como a gente. Ela é gente como a gente, né, pessoal? Enquanto que a Jane é bonita mesmo. E o Sr. Bingley, que eu falei pra vocês que é uma pessoa muito mais aberta, muito mais maneira, ele repara que a Jane é bonita mesmo. E a mãe está empurrando a Jane na direção do Sr. Bingley, que é o ricaço solteiro que alugou a casa ali. E ela fala, ai, você não acha que a minha filha é muito bonita? E não sei o que, gente, uma situação, assim, triste de ver. E a Elizabeth, né, a Lizzie, ela tem vergonha, ela às vezes tem vergonha da mãe. E ela às vezes vai dando uma cortada, assim, tipo, mãe, pelo amor de Deus, cara, pô, não faz isso não. E a Elizabeth chega do lado do Sr. Darcy, assim, o maluco não fala nada, tá? Sisudo. Até porque ele não quer gastar o latim dele com aqueles simplórios. Mas ela fica do lado dele, e aí ela fala, o senhor dança, Mr. Darcy? E aí ele fala, não quando eu posso evitar. E aí ela fica, simpático, né, pessoal? Muito simpático, realmente. A mulher que puxou o assunto, gente, a mulher que puxou o assunto. Ele podia ter aproveitado essa deixa, caso ele fosse, né, tímido, pra falar mais um pouco, pra dizer, revelar fraquezas, né? Eu não danço tão bem, mas se a senhora quiser dançar, eu posso tentar. Mas não, foi curto, grosso, irônico. Mas Mr. Bingley tá dançando com galera, inclusive dançando com Jane, tá? E aí depois só o Mr. Bingley e o Sr. Darcy aqui conversando. Eles não sabiam, mas Elizabeth, a Lizzie, ela tava meio que escondida embaixo de umas cadeiras ali, de um local de madeira. Então eles não viam que ela estava ali, mas ela estava ali para cochichar com a amiga dela, com a Charlotte, para falar, você quer fulano, Beltrano, você viu fulano, você viu Beltrano, você quer, lá. E aí elas veem, né, o Sr. Bingley e o Mr. Darcy passando ali, ficam parados na frente dela, embora elas estejam escondidas, e o Mr. Bingley fala, Darcy, você viu a Jane? Jane é bonita e não sei o que, lá. Aí o Darcy fala, vi. E a irmã dela, né, também, a Elizabeth. E aí vem, essa é uma das frases mais famosas do livro, inclusive, obviamente, que ela tá no filme, porque ela é uma marretada. Uma marretada, gente, no coração de qualquer mulher, na verdade, de qualquer pessoa. Ele fala, a Lizzie, né, Elizabeth, ele fala, ela é tolerável, mas não bonita o suficiente para me tentar. Isso é o que hoje em dia você diria, ajeitadinha, né? Mas você percebe que esta frase, ela foi um gancho dentro do coração da Elizabeth, porque ela é muito orgulhosa. Agora que vai ser o momento em que ela vai lançar o gancho dentro do coração dele. Depois tá todo mundo conversando ali na festa, e aí a mãe da Elizabeth tá falando, porque Jane isso, sabe, Mr. Bingley? A Jane é linda, não é? A Jane tal coisa. Certa vez teve um rapaz que se apaixonou por ela e ficou enviando diversos poemas e lá, e a Elizabeth tá assim, a Lizzie, né? Tipo, mãe, pelo amor de Deus, cala a boca. Aí ela tenta falar assim, mas não vamos falar de poema, não, poesia, não. Às vezes é tão chato, não sei o que, e olha que a Lizzie gosta de ler, mas era o poema daquele rapaz, né, que era muito chato. E aí o Sr. Darcy, muito chato, ele finalmente dá trela pra ela, mas olha como é que ele dá trela pra ela. É pra espizinhar, é pra ser chato, porque ele não dá trela pra falar de alguma coisa agradável, pra tecer algum elogio, não, é pra ser chato. Então ela falou ali que o poema nem sempre é bom numa cantada, e ele fala, não é bom numa cantada, um poema? Eu pensei que fosse bom. Se a senhora não acha que poema é bom, o que seria bom pra nutrir a afeição entre as pessoas? Ai, gente, a resposta que ela dá. Dançar. Mesmo que a outra pessoa seja apenas tolerável. Gente, você percebe? Primeiro é o choque que ele sente. Ele foi pego. Ele finalmente ficou porque ele é uma estátua
estátua, ele é um totem. Nenhum daqueles simplórios o atinge de maneira de nenhuma. Ele jamais sentirá nada por aquelas pessoas. Elizabeth não é bonita. Aquilo que ele passou ali, viu ela assim, ele já virou a cara porque aquilo foi uma demência que o cérebro dele teve. Ela não é bonita, ela é tolerável, mas não bonita o suficiente para tentá-lo. Além disso, nada mais o atinge do tipo, essa dança não é legal, o jeito que vocês falam não é bom. No entanto, ele foi fisgado e ficou vulnerável, esse totem, porque ele foi ouvido. Ele estava falando mal de alguém e esta pessoa ouviu. E isso é quando pegam a gente de calça curta, não é? É uma sensação assim, quando você estava falando mal de alguém e você percebe que a pessoa está ouvindo. Foda. Não só ela demonstrou para ele que ela ouviu, como ela espezinhou de volta. Porque naquele outro momento que ela perguntou se ele dançava, ele disse que só quando não conseguia evitar. Então ela disse, o que ela disse para ele é do tipo, muito melhor do que ficar enviando uns poemas, seria, por exemplo, dançar, mesmo que o outro parceiro seja apenas tolerável. E aí que para quem gosta de cinema, ela vira as costas e vem andando e a câmera acompanha ela. E o Sr. Darcy fica lá atrás. Então é como se você tá filmando a cara do Darcy e você vai indo para trás, é como se ele ficasse. É quase como se fosse ela puxando o coração dele, do tipo, ele foi fisgado para sempre. Ele agora, porque veja, eu falei para vocês que ela poderia ser facilmente esquecível. Agora ela não pode mais, porque ela já lançou uma flecha que o feriu de alguma forma em sua fragilidade, em sua vulnerabilidade. Ela já mostrou a ele que ela tem raciocínio rápido, que ela é inteligente, que ela responde muito bem e que se ele gosta de fazer gracinha e de espizinhar e de ser nhenhenhé, que ela é um parceiro à altura, que ela não é um daqueles simplórios que ele achava que só tinha dentro daquele ambiente. Ela é um parceiro ou um oponente à altura. Só que também é interessante essa cena que quando ela vai andando e a câmera vai filmando a cara dela, você percebe na cara dela que ela tá com uma cara assim de fui bem, mas de repente a cara dela muda do tipo assim, ai gente, fui over, meu Deus do céu. Porque às vezes a gente solta os negócios que eles são suicídios sociais, né? Que às vezes você solta um negócio que do tipo, foi um pouco demais, hein? Que tipo de relação pode surgir depois de um negócio desse? Você tem que tomar cuidado com as coisas que você fala. Sobretudo mulheres no século XIX, né? Você vê que eu já falei horrores e ainda estou no início do filme. Meu Deus, o que será desse vídeo? E aí no dia seguinte, a família recebe uma carta lá de Netherfield, daquela propriedade que foi alugada pelos Bingley, né? Aquela propriedade ricaça. E a carta era, todo mundo achando que fosse do Sr. Bingley, já chamando a Jane para alguma coisa. Mas não, era uma carta da Caroline Bingley, da irmã dele, e ela estava convidando a Jane, apenas a Jane, para jantar. E já informava também que o irmão não estaria em casa. Tá bom? Então era só um encontro de meninas. E aí a Jane falou, mãe, eu posso ir de carruagem, né? Pra chegar lá em Netherfield. Aí a mãe falou, não, você vai a cavalo. Isso porque a mãe já estava arquitetando tudo. Ela ficou muito chateada que o Sr. Bingley não estaria em casa, porque ela queria juntar a menina com o Sr. Bingley. E se ela fosse jantar lá e o Sr. Bingley estava jantando em outro lugar, na certa com Darcy em algum outro lugar, ela não ia encontrar, os dois não iam se encontrar. Então ela falou, não, você vai a cavalo. Isso por quê? Porque ela já achava que ia chover, a mulher maquinando tudo. Ela já achava que ia chover e que a filha ia chegar toda molhada e que ia pegar um resfriado, né? Alguma coisa, ficar constipada, com uma dor de garganta, alguma coisa do tipo, e acabar tendo que ficar hospedada ali naquela casa, em Netherfield, naquela mansão, por alguns dias. Certamente o Sr. Bingley iria voltar no dia seguinte ou um dia depois, não importa, e encontrá-la lá e ia passar alguns dias com ela naquela casa. O próprio marido dela, o Sr. Bennet, ele fala, meu Deus do céu, mulher, mas você, né, maquinando um negócio desse contra até a saúde da sua filha. A gente tem que lembrar, inclusive, né, gente, que no século XIX não tinha antibiótico, né, não tinha aí uma Novalgina, uma aspirina, um paracetamol.
Né? A gente tinha que dar pra essa mãe um para você tá louca. Porque não é possível que ela faça isso com a própria filha. Mas ela disse, não vai morrer não. Vai morrer não, vai ficar lá e vai dar certo. E aí foi Jane a cavalo, chegou lá toda molhada, resfriou, teve que ficar lá. E o Sr. Bingley, quando chegou lá no dia seguinte, de fato ele ficou tadinho, gente, ele é tão bonzinho. Ele ficou muito triste que a Jane estava doente, mas ficou muito feliz que a Jane estava doente na casa dele. E ele, porque ele estava podendo conversar mais com ela, ter mais contato com ela, embora fosse, né, muito brevemente, que a pessoa está doente, não vai ficar recebendo o outro, ainda mais porque ele é homem, ela é mulher no quarto e tal. Inclusive tem uma cena que devo dizer pra vocês que não sei se teria de fato rolado ali no século XIX, tá bom? Mas vamos lá, vamos seguir. Elizabeth, né, a Lizzie, ela está sem a sua irmã mais velha, que é a pessoa mais próxima, é a irmã com quem ela mais conversa, é a verdadeira amiga dela. E ela resolve ir lá, em Netherfield, pra visitar a irmã que tá doente. E Elizabeth, ela gosta muito de caminhar. E ela resolve ir andando da sua casa até Netherfield. Não é longe, a ponto dela conseguir ir andando, mas também não é perto. E vocês sabem, podem imaginar o que é aquela localidade ali no século XIX. É grama. E grama na Inglaterra, ela tá sempre úmida, tá bom? Devia dizer isso pra vocês, tá sempre úmida. Você vai andando, você vai molhando o pé, vai molhando a barra do vestido, vai sujando um pouco de lama e tal. A cena é bonita, como eu falei pra vocês, tudo no filme é bonito. Mas ela chega lá com um pouco de lama na barra do vestido e, inclusive, ela chega lá. Eu não li o livro, eu queria até que vocês me dissessem o que acontece nessa cena. Porque ela chega com o cabelo solto. E eu já falei pra vocês que uma moça na idade em que ela está, ela não é mais jovem, ela não é uma criancinha de 10 anos de idade, nem uma menina de 12. Ela é uma moça de 20 anos de idade. Ela não chegaria com o cabelo solto, porque eu falei pra vocês que isso é quase como se fosse chegando com os peitos meio pra fora, porque isso é uma coisa um pouco erótica no século XIX, o cabelo solto. Vou deixar aqui em cima e aqui embaixo também alguns vídeos meus aí falando sobre cabelos no século XIX. Então eu realmente não entendi porque que essa menina chegou lá com o cabelo solto. Mas o que importa é que ela, ao ser anunciada na casa em Netherfield, o Darcy estava lá. E ele leva um susto quando ele sabe que Elizabeth Bennet está ali. Ele levanta e ela entra na sala e, mais uma vez, ela é uma pessoa... não sei como ela estava descrita no livro, mas ela é uma pessoa difícil de esquecer justamente porque ela tem essas particularidades, né? Então a própria Caroline fica muito assustada. Ela disse... Senhorita Bennet, a senhora veio andando, porque ela percebe a lama na barra do vestido. E a menina fala, eu gosto de andar. A Elizabeth, ela tem uma personalidade que eu falei pra vocês que é quase como se fosse um suicídio social, né? Ela volta e meia manda umas respostas e tem umas atitudes que socialmente não seriam muito bem vistas naquela época. Mas ela é assim, ela é a diferentona. Que é uma coisa, né, que as comédias românticas gostam muito, né? Da menina diferentona, daquela que não é a Maria vai com as outras e tal. Eu fico um pouco cansada disso, porque é sempre isso, né? I'm not like the other girls, eu não sou como as outras moças, eu sou diferente, na verdade, porra, que saco. É sempre essa história. Por que não pode ser uma história com uma menina que é igual às outras, por exemplo, né? Tem que ser sempre a diferentona. É claro que, como estamos falando de Jane Austen, que é eu falei pra vocês que é uma das primeiras aí que tá fazendo isso, muito bem, Jane Austen, não vou falar mal de você aqui não. O que eu fico meio chateada é que todas as histórias agora focam sempre nisso, na menina diferentona. E na verdade ela acha que ela é diferentona, mas no fundo ela é igual um grupo grande de outras várias, né? O que importa é que pro Sr. Darcy ela é realmente diferente. E ela vai visitar a irmã, né? Ela vê que a irmã tá mal, não sei o que, ela era lá, até... E aí a cena que eu falei pra vocês, o Sr. Bingley chega no quarto, a Jane de cabelo solto, de camisola, toda suada, daquela que acabou de ter febre, sabe? A febre passou agora. E o Sr. Bingley chega no quarto, oi, tudo bem? Como é que você tá? Lá. Eu não teria feito a cena assim, Joe Wright. Eu queria que vocês aí que estão em casa que leram o livro me digam se essa cena aconteceu de fato no livro ou não. Se tiver acontecido, cala-te boca, né, Neida? Mas se não tiver acontecido, eu falo Joe Wright, eu não teria feito assim, mas tudo bem. Elizabeth volta pra sala, por sinal, gente, que cena!
Ai, gente, cada frame do filme é como um quadro. Parece um quadro pintado ali no século XIX. Aquela mobília escolhida, aquelas roupas, a indumentária, né, o guarda-roupa do filme, os cabelos, exceto Elizabeth, que estava de cabelo solto, passei diferentona, mas os cabelos, as joias que estão usando, as cortinas, gente, tudo é muito bonito, tá? E a posição das mulheres e dos homens sentados ou em pé, um negócio é meticulosamente pensado. Você vê o Darcy em pé, com aquela posição assim, com aquela mãozinha assim atrás, assim, ó, e a roupa que ele tá usando, ele parece um quadro. Ele parece um desses gentlemen que são representados nos quadros do século XIX, nas pinturas do século XIX. Você olha assim para ele, toda vez que tem o Sr. Darcy parado em pé em algum lugar, ele tá numa posição de pintura, tá bom? Todo o posicionamento ali dos atores é milimetricamente pensado. Assim como ele sentado escrevendo as cartas dele também, o negócio parece uma pintura também, tudo muito bonito. Mas aí então Elizabeth senta ali para conversar com a Caroline Bingley e com o Sr. Darcy, que não é de muita conversa, né? E fica naquele nhenhenhen dos dois se espizinhando, né? Inclusive, também não sei, pergunto a vocês se tem isso no livro, a Caroline resolve pedir para que a Elizabeth levante da cadeira e as duas começam de mãozinhas dadas, bracinho dado assim, a andar em volta da sala, em volta do Sr. Darcy que está ali no meio escrevendo as cartas. Deve ser para perturbar ele. E ele mesmo observa isso, né? Que vocês estão querendo chamar a minha atenção, eu tô percebendo que vocês estão querendo chamar... Eu achei a cena um pouco meio sem sentido. Achei um diálogo um pouco sem sentido. Falei pra vocês que acho, sinceramente, que Razão e Sensibilidade é um pouco superior. Porque em Razão e Sensibilidade, nada é sem sentido. Nada é questionável. É um negócio assim redondo, condizente com o século XIX pra caramba. Enquanto que Orgulho e Preconceito é muito bonito, muito elegante, mas tem high-low. E aí o Darcy começa a falar de mulheres e das características que ele aprecia muito nas mulheres, tá bom? E aí ele vai botando assim as características, assim, coisas que mulheres devem ser e saber para ser apreciadas por ele, Sr. Fitzwilliam Darcy. E aí ele fala, saber desenhar, saber tocar piano, falar de tal jeito, muita leitura. Acontece que Elizabeth, ela já tá com raiva dele, né? E na verdade é um mixed feelings que ela tem, porque ela se sente atraída por ele e no entanto ela tem raiva dele, então ela tem raiva de si mesma por estar sentindo atraída por ele, uma situação difícil. E ela não sabe desenhar, ela não sabe tocar piano direito, ela não condiz com nada da lista que ele faz, a não ser leitura. E ela tá com o livro aqui, eu tô aqui com um caderninho aqui da universidade. E ela tá lendo, ela tá naquela cena lendo, né? Até porque naquela época, né, gente, você não podia ficar com seu smartphone na mão. É a única característica daquelas que ele citou que ela tem. Ela gosta muito de leitura. Mas ela, na hora, ela fecha o livro assim. E por que ela fecha o livro? Porque se ela está atendendo a alguma característica que ele gosta, aí ela, quer saber? Vou até fechar aqui porque eu não quero atender nada de lista nenhuma dele. Não tô aqui pra te agradar, não tô. E aí, eis que chega, meu Deus do céu, a família dela quase que toda. Chega a mãe e as outras irmãs todas pra visitar a Jane, que tá doente, né? Aí chega todo mundo, aí fica puxando um saco, fica querendo agradar, fica falando, que casa linda, a mobília é incrível, olha lá, e Elizabeth tá assim, a Lizzie tá assim, mãe, pelo amor de Deus, mãe, fica quieta. E aí elas começam a falar de baile, né, como é que foi o baile, se vocês gostaram do baile, aí forçam o Sr. Bingley a fazer um baile na casa dele. Ou seja, aquele baile público que elas foram, elas agora querem que o Sr. Bingley faça um baile privado, ou seja, aquele baile chique, né? Aquele baile que poucas pessoas são convidadas, só o pessoal assim de mais alta renda ali da região. Só que o Sr. Bingley é tão legal, cara, é tão legal, é que ele fala, um baile, eu posso fazer um baile e tal, e as meninas ficam, que é mais uma chance delas dançarem, comerem bem, beberem, aquelas coisas, né, gente? Além disso, chega ali naquele vilarejo rural um regimento de soldados, tá bom?
com aquele uniforme vermelho. Você sabe como é que é a mulher diante de homem uniformizado, né, gente? Não vamos negar que homem com uniforme é um negócio muito legal, né? E aí, quando chega aquela tropa lá de militares, as irmãs, sobretudo essas irmãs mais novas, né, elas ficam, ai, militares, não sei o que. É claro que Jane e Elizabeth não estão muito olhando pra esse povo, né? Porque elas estão mirando já em outras pessoas. A Jane, então. E aí elas conhecem um dos soldados que se chama o Sr. Wickham. E aí a Elizabeth até que estava conversando com o Sr. Wickham, que é bonitinho, viu? Além do uniforme, ele é bonitinho. E não é que ele conhece o Sr. Darcy, gente? Conhece o Sr. Darcy e não gosta de Sr. Darcy. A Elizabeth fala, conte-me mais. Até porque ela também não estava gostando do Sr. Darcy, né? E ela queria saber dos babados. E aí o Wickham conta uma história triste pra ela, né? De como ele sofreu na mão do Sr. Darcy, que o Sr. Darcy isso, que o Sr. Darcy aquilo. Aí ela fica, não foi muito que ela conseguiu saber, que ela conseguiu descobrir, mas ela viu que o Sr. Darcy não deve ser grande coisa. Né? Que o Sr. Wickham, que parece ser tão legal, não estava gostando do Sr. Darcy, já conhece o Sr. Darcy de longa data. E aí, eis que vai todo mundo lá pro baile, tá bom? O baile que o Bingley fez em Netherfield. E tem uma das cenas assim que eu acho, pô, gente, mais uma vez, pra quem gosta de cinema, que coisa bem gravada, gente. Na hora da dança, o Sr. Darcy chama a Elizabeth pra dançar com ele. Menino, que mudança, hein? Para quem dizia que só dançava quando não conseguia evitar, agora foi ele que chamou ela. E essa cena da dança, ela é muito bonita porque ela é filmada em take único. Para quem faz cinema, minha gente, gravar a desgraça dessa dá trabalho, viu? Porque não é apenas um take único de dança. É um take único de dança em que Darcy e Elizabeth têm falas. Eles falam enquanto dançam e é num take único. Ou seja, se Elizabeth errar uma frase, né? Se a Keira Knightley errar uma frase, ou Darcy, que é o Matthew McFadden, eu acho o nome dele, errar uma frase, vamos de novo, pessoal. Aí todo mundo tem que fazer desde o zero a cena da dança. Volta do ponto zero da dança, imagina. Então tem que ensaiar muito para dar certinho, porque é uma cena de take único. Eles vão dançando e enquanto eles dançam, você vai se aproxima, aí você se afasta, aí quando você se aproxima você fala uma frase, depois você volta. E como é ela que puxa o assunto, né, ele chega a perguntar, e a senhora sempre conversa enquanto dança? Aí ela vai lá, né, não, às vezes é melhor ficar calada, né, taciturna e calada, torna tudo muito mais agradável. Ela sempre dá aquela E aí o melhor dessa cena é que ela acaba citando o tal do Sr. Wickham. E aí o Darcy não gosta da citação do nome do Wickham. Ele fica, o que tem o Sr. Wickham? Ela fala, não, porque eu conversei com ele, fiquei sabendo que o senhor, ele disse, e o que você descobriu? Aí ela fala, não muita coisa, mas pelo visto ele não gosta de você. E aí, gente, o mais interessante é que a palavra Wickham, o nome do Wickham, deixa o Sr. Darcy sempre, pode reparar, toda vez que Elizabeth fala no nome do Wickham, Darcy fica muito nervoso, por duas razões. Primeiro porque ele de fato odeia o Wickham, e a gente vai saber por quê. Então assim, ouviu o nome desse cara, ele já fica, sabe quando vê aquele ranço que sobe? Mas além disso, você percebe que é ciúme, percebe. Porque toda vez que ela fala do Wickham, ele fica, e o que tem o Sr. Wickham? Que a senhora tá aí mencionando o senhor, porque o Sr. Wickham pra cá, porque o Sr. Wickham pra lá. E aí, ao citar o Sr. Wickham, né, e eles inclusive ficam juntos, porque vocês sabem que na dança eles ficam juntos, se separam, né, ficam juntos, se separam, ficam juntos, se separam. Nesse momento do Sr. Wickham é quando eles ficam juntos e não se separam mais, o resto do grupo na sala vai dançando e eles ficam juntos, conversando, meio que batendo boca por causa do Wickham, tá? E Elizabeth defendendo o Wickham. Aí o Darcy fica, porra, defendendo o Wickham na minha frente não. O bonito que é finalmente essa cena tem um corte, que eu falei pra vocês que a cena é um take só, né? E é finalmente quando a cena tem um corte, por quê? Porque eles tiram todos os outros dançarinos da sala e ficam só os dois dançando como se os dois estivessem sozinhos na sala, quando eles param de discutir e voltam a dançar, né? É como se um só visse ao outro
e mais ninguém ali interessa, eles não notam mais ninguém, eles não reparam mais em ninguém, é quase como se estivéssemos só nós dois aqui juntos. Tanto que quando a dança termina, e eles vão fazer aquela referência, tá todo mundo junto lá, óbvio. Então esse foi o baile lá em Netherfield, na casa do Bingley. Só que enquanto isso tá rolando lá na casa do Bingley, o que tá acontecendo na casa da Elizabeth, né? Na propriedade rural dela, ali com o pai dela, a mãe dela e todas as outras irmãs. O Sr. Collins, aquele primo delas que eu falei pra vocês que vai herdar a casa, resolve visitá-las. E como vocês sabem, além dele um dia vir a herdar essa casa quando o pai da Elizabeth morrer, além disso, ele foi agraciado com um presbitério. O que significa isso? Ele é pastor. Então, o Sr. Collins foi agraciado pela Lady Catherine, que mora num palácio enorme. É como se ela fosse uma duquesa, assim, uma coisa dessa. Lady Catherine, riquíssima, que, por sinal, é tia de quem? É tia de Fitzwilliam Darcy, tá bom? Então, essa senhora riquíssima doou esse presbitério pro Mr. Collins, né, pro Collins, e ele é pastor ali naquela região. Ele é chatíssimo, gente, ele é insuportável, insuportável. Ele quer ser sempre muito formal, sabe? Olha, mas um linguajar, um jeito de falar. E aí ele fala com a mãe delas, né? E ele fala, oh, senhora Bennet, a senhora sabe, né, que eu, sendo pastor, eu preciso me casar logo. Sim, ele tinha essa ânsia de casar logo, porque é muito melhor visto para o pastor que ele tem uma esposa. E ele foi logo lá nas primas, né? E aí eu gostei muito da Jane. Claro, a Jane era mais velha e a Jane era mais bonita. Ele falou, eu gostei muito da Jane, eu queria saber se eu poderia pedir a mão dela à senhora e ao seu marido. Aí ela falou, não, não, não. Jane está no aguardo de ser pedida em noivado muito em breve. Ou seja, ela estava botando fé que o Sr. Bingley, né, aquele ricaço, ia pedir a Jane em casamento. Aí ele, que pena. Ela falou, mas a Elizabeth, que tem a idade muito, a Lizzie, né, que tem a idade muito próxima e também se iguala em graça e beleza, está disponível para o senhor. Até porque a mãe queria não só casar a filha mais velha, como casar depois a segunda e todas as outras, né, se possível. E muito preferencialmente seria muito interessante, sim, que alguma delas se casasse com o Sr. Collins por causa daquela maldita daquela casa onde elas moram e que elas vão perder aquilo quando o velho morrer, né, quando o Sr. Bennet morrer. Aí, Elizabeth, realmente, a troca muito justa. É uma, é outra. Logo no dia seguinte, a mãe força a Elizabeth a casar com Collins. A Elizabeth fala que não casa de jeito nenhum. E aí, uma das cenas mais bonitas, porque o personagem do pai, do Sr. Bennet, ele é um dos melhores personagens do filme, né? E aí a mãe já não quer mais falar com a Elizabeth, né? Ela fica, Sr. Bennet, fale para ela que eu nunca mais vou dirigir a palavra a ela se ela não casar com o Sr. Collins. Aí o pai, Elizabeth, sua mãe, assim, um do lado do outro, sua mãe está dizendo que se você não casar com o Sr. Collins, ela nunca mais vai falar com você. É muito bom, a mãe aqui do lado. E aí ele fala, e eu nunca mais vou falar com você se você se casar com o Sr. Collins. Ou seja, esse pai é o máximo, né? Ele protegeu a filha. Aí ela foi lá dar um abraço no pai, ai pai, graças a Deus. Alguém tá com ela, né? Alguém tá do lado dela. Então tá, Jane não vai casar com o Sr. Collins, que a mãe já disse que não, que ela tá esperando o noivado. Elizabeth não vai casar com o Sr. Collins, porque ela mesma disse não. E aí, de repente, a Jane recebe uma carta do Sr. Bingley dizendo que ele vai ter que ir embora de Netherfield. O Bingley, cara, o cara super legal que tava apaixonado por ela, que vai ter que ir embora. Ele tem muita amizade também pela Georgiana, que é a irmã do Sr. Darcy, que é uma personagem que a gente ainda não conhece, que a gente ainda não viu, mas a gente sabe que o Sr. Darcy tem uma irmã, tá? Uma irmã mais nova do que ele. E aí tudo fica muito claro, né? A Jane fica arrasada, fica, pô, fui rechaçada. E aí todo mundo fica achando que foi a irmã dele, né? A Caroline Bingley, aquela que tem a cara de metida, que fez isso, que deve ter forçado isso, do tipo, não, você não pode casar com essa menina da roça. E aí, eis que aparece aquela amiga, super amiga da Elizabeth, que é a Charlotte, que é uma moça considerada mais velha, porque ela tem 27 anos de idade, né? Ou seja, Jane deve ter uns 23 anos, a Elizabeth tem 20 e a Charlotte tem uns 27. A mesma idade do Darcy, por sinal. Mas ela é mulher, né?
E aí ela chega pra Elizabeth e fala: Elizabeth, eu vou casar com o Sr. Collins, o chato. E a Elizabeth fala: mas você não pode casar aí com ele é um idiota. E aí ela fala assim: olha, Elizabeth, nem todo mundo pode se dar ao luxo do romance, sabe? E ela fala: eu já tenho 27 anos de idade. Naquela época aquilo é como se fosse, ela já estivesse quase ficando solteirona, assim, beirando não conseguir casar mais. A gente sabe que o Sr. Collins estava desesperado por uma mulher e ele foi atirando para tudo quanto é lado e encontrou um alvo fácil, que é uma pessoa que também já estava meio que desesperada por um casamento. E o casamento até que foi bom, né? Depois a Elizabeth vai visitá-los lá naquela casinha do presbitério, né? Aquela casinha paroquial onde ela foi morar. E o casamento até que foi bom para os dois, porque por mais que eles não se amassem, eles estavam se dando bem. Os dois conseguiram o que queriam, né? Ele queria uma esposa, ela também queria casar, ela queria ter uma casa só dela, sair da casa do pai e da mãe, entendeu? Ela queria ter uma casa só dela, ela queria ter filhos, queria cuidar do jardim dela, ter uma sala de leitura só para ela, uma sala só de costura só para ela, onde ela recebesse as amigas, ter a vida dela, né? Aquela vida que as mulheres tinham no século XIX. E ela conseguiu isso E se você pensar, até com uma prospecção de futuro muito boa. Porque além dele ser o pastor ali naquele presbitério, com a patronagem da Lady Catherine, que é essa duquesa daí, se ela é duquesa, se ela é condessa, um dia a casa em que Elizabeth mora vai ser do Sr. Collins. Ou seja, vai ser agora da Charlotte, que foi Charlotte que casou com ele, né? Um futuro sombrio se abate na casa do Sr. Bennet, tá? Da família Bennet de maneira geral. E você percebe isso no semblante da Elizabeth, né? Da Lizzie. E no semblante da Jane, no semblante de todo mundo. Porque todas as esperanças meio que foram se evadindo, né? Todas as várias esperanças, as boas e até as ruinzinhas, tipo o Sr. Collins, mas também, né? As esperanças de futuro, elas foram fugindo. E tá todo mundo ali meio triste, mas o Sr. Collins e a esposa, Charlotte, chamam Elizabeth para irem na grande casa da duquesa, da condessa, que é a Lady Catherine, tá certo? E aí lá vai Elizabeth lá pra casa de Lady Catherine, junto com o Sr. Collins e a amiga dela, a Charlotte. E quem é que tá dentro da casa? Depois de um tempão que ela não vê, porque já tinha ido embora há um tempão. Sr. Darcy, gente, Fitzwilliam Darcy tá dentro da casa e ela fica, gente, o Darcy aqui, até porque ele é sobrinho, né, da Lady Catherine, tava lá. E aí, gente, Lady Catherine também, uma pessoa difícil, sabe? E aí você meio que vai entendendo o Darcy também, a personalidade do Darcy. Ele foi criado por aquela família, né? Lady Catherine é um personagem daquela família, mas é uma família toda cheia de formalidades, uma estrutura muito rígida, fulano tem que ser assim, o fulano tem que ser assado. E aí a mulher meio que demanda que Elizabeth toque piano, até porque todas as mulheres deveriam tocar piano. E Elizabeth fala, eu não toco bem. A mulher não quer nem saber, mas a Elizabeth vai lá tocar o piano, toca mal, tadinha. Ela toca muito mal, porque ela tocando, errando as teclinhas, sabe? E aí o Darcy se aproxima do piano, né? Aí ela fala assim, nossa, se eu vier dizer que eu toco mal aqui, você pode ir embora. É quase como se fosse isso. Mas ele, pela primeira vez, ele tá meio que... Pela primeira vez, ele tá meio que tentando chegar nela de um jeito mais suave, tá? Ela é que ainda não tá sendo suave com ele. E ele tá com um amigo lá, tá? Que não é o Bingley, é um outro amigo. A Lady Catherine fica muito espantada com os relatos a respeito da família da Elizabeth. Então você percebe que para a família do Darcy, a família da Elizabeth é uma coisa estranha, uma coisa reprovável. Mas todas as suas irmãs frequentam a sociedade? Frequenta a sociedade é isso, vai a bailes, né? Porque para a família estrita da Lady Catherine, seja da família Darcy, só poderia ir aos bailes e frequentar a sociedade aquela que está por casar, que é sempre a mais velha, e você vai por ordem. E Elizabeth fala, olha, esse tipo de coisa não favorece a afeição entre as irmãs, né? Porque geraria muita disputa, muita briga dentro de casa. Ou seja, ela responde a Lady Catherine, responde. E a Lady Catherine faz aquela cara assim de... Menina, me respondeu. Respondo na menina.
então, depois do jantar, ela volta pra casa do Collins e da amiga dela, né, a Charlotte. E eis que ela é surpreendida, 6 da manhã, 5:30 da manhã, ela é surpreendida pelo Darcy, que aparece na casa dela. Ele meio que quer falar alguma coisa, não consegue falar, e quando ele vê a Charlotte vindo, a amiga dela, ele resolve ir embora, não fala nada com nada. E aí até a Charlotte fala, Elizabeth, o que você fez com o pobre do Darcy? Ela fala, eu não sei. É isso, né, gente? Ela já está revolvendo os sentimentos dele de um jeito que ele já não consegue nem mais elaborar. Elizabeth vai ao sermão do Collins. O Collins está lá na igrejinha e ele tá dando, porque ele é o pastor, né? Tá lá dando sermão, não sei o que, barará. E Elizabeth sentou do lado daquele amigo do Darcy, menina esperta, menina que não dá ponto, sem nó. E aí ela senta lá e ele começa a falar muito bem do Darcy, que é um amigo muito bom. Bom, ele salvou até um amigo muito próximo de um mau casamento. Aí Elizabeth fica, salvou um amigo próximo de um mau casamento? Aí ele fala, parece que a família da moça não estava na altura adequada do rapaz. Aí ela já entendeu que é o Sr. Bingley com a irmã dela, com a Jane, né? Já entendeu. E aí Elizabeth fica revoltada e sai da missa, no meio da missa, chovendo. E ela corre em direção a um templo. É muito bonito. Que templo? E esse templo de Apolo, que normalmente esse templo é circular com essa colunata em volta, era comum nas casas ricas, né? Que tinham um poder aquisitivo para ter um jardim romântico. Então, esses tipos de templos de Apolo, ou o templo do amor, era muito comum. Tá lá, né, olhando a chuva toda molhada, pensando na desgraça que o Sr. Darcy fez. E eis que aparece quem também todo molhado? O próprio Sr. Darcy. E aí que vem uma das melhores cenas do filme, porque assim, do nada, do nadão, é uma declaração de amor. E eu, inclusive, estou com esta declaração de amor aqui aberta no meu Netflix. Tenho lutado em vão e não posso mais suportar. Estes últimos meses foram um tormento. Tá sofrendo, o rapaz tá sofrendo. Eu vim ao Rosings com a única intenção de te ver. Ou seja, Rosings é o quê? É a propriedade, esse grande castelo onde mora Lady Catherine. Lutei contra a minha razão, as esperanças da minha família, a inferioridade do seu nascimento, o meu status social. Gente, lutei contra a minha razão. Por quê? Porque a minha razão diz que você não é mulher pra mim. Porque eu sou muito superior a você. Você é simplória. Você é do campo. A sua mãe é muito doida. As suas irmãs são, nossa, uma vergonha. Você não é mulher pra mim. Você anda a pé na lama da sua casa até Netherfield. Você chega lá com o cabelo solto. Lutei contra as esperanças da minha família, que sonhava que ele casasse com uma mulher melhor, né? Que ele casasse pra cima e não casasse pra baixo. Essa frase eu já ouvi, algumas amigas minhas já me disseram, tá? Algumas amigas minhas já me disseram que a sogra comentou: ah, meu filho casou pra baixo, tá bom? Esse é o pedido de casamento mais louco da face da terra. Porque você primeiro humilha bem a pessoa, a depois dizer: cara, não tenho como, tenho sofrido muito, mas estou apaixonado por você. Incrível, não é incrível? Como é que pode? Eu apaixonado, realmente eu apaixonado por você. Então eu estou te pedindo aqui para que você acabe com a minha agonia. E aí ela fala: eu não tô entendendo. E aí ele manda, eu falei para vocês que os diálogos são assim, né? E aí ele manda: eu te amo. Ele joga logo. Inclusive, nesse caso, eu até aceito essa frase dita assim, cuspida, porque tem algumas coisas que às vezes é melhor você cuspir logo, senão não sai. E aí ele fala: eu te amo. E depois ele complementa: ardentemente. Bonito, né, gente? Hoje em dia a gente não fala mais assim, né? Most ardently, ardentemente. Eu gostei dessa cena porque é um dos raros momentos em que há pausa. E a pausa, depois a Keira Knightley, ela fez uma entrevista até para explicar, né? Porque o Joe Wright, ele
Ensaiou tudo certinho, óbvio. E os momentos de pausa era onde ele achava que tinha que ter pausa. A pausa é o espanto dela, né? Porque os diálogos são ditos muito rápidos, mas nesse momento há uma pausa grande porque ela não esperava o eu te amo. Tá certo? Eu acho que ninguém esperava, né? Muito menos o ardentemente. Dê-me a honra de aceitar a minha mão. Eu não era minha intenção fazer o senhor sofrer. É só isso que ela respondeu, tá bom? Se eu te fiz sofrer, foi sem querer. Desculpa aí. E aí ele fica... Essa é a sua resposta? Ela fala... É. E aí ele fica... Não. Você tá brincando comigo? Aí ela fala... Não tô brincando. E aí ele fala... Você tá me rejeitando? Engraçado que eu gosto desse ator porque ele põe a ênfase no rejecting me com um pouco de raiva. Se vocês olharem a cena, vocês vão ver o Are you rejecting me? Ele jamais esperaria um não. Até porque, lembra, ele é muito superior a ela. Inclusive, ele deixou isso claro logo no pé na porta. Ele já chegou dizendo isso. Olha, eu que sou muito superior a você, estou aqui, no caso, te pedindo em casamento. Então ele achava que o sim viria. E aí a resposta dela é muito boa. Ela fala, olha, eu acho que tudo isso que você disse aí no início, de que eu sou inferior a você, vai logo te ajudar a passar por esse sofrimento rapidamente. E aí ele fica, eu posso perguntar por que a senhora está me respondendo de um jeito assim tão não civilizado, ou seja, tão bruto? E aí é que ela manda o pé na porta daquilo que ela ouviu ali na igreja do amigo dele. Ela fala, então eu posso perguntar para o senhor, por que eu diria assim para uma pessoa que destruiu as esperanças da minha irmã, ou seja, que causou dor à minha irmã, que causou sofrimento à minha irmã? Afinal de contas, foi ele que falou para o Sr. Bingley, se afasta da Jane, Jane não é para você, e aí ele vai se explicar. Num daqueles diálogos assim que eu falei para vocês, super cuspido um em cima do outro, é aquilo que eu falei para vocês. Isso me irrita um pouco. Ela mais uma vez pega ele no pulo, porque ela fala para ele claramente, eu sei que quem separou minha irmã do Sr. Bingley foi você. Então, mais uma vez, ele tá mega vulnerável na frente dela. Só que, como eu disse para vocês, o Sr. Darcy nunca separou esse casal porque ele é uma pessoa ruim, ele não é uma pessoa ruim. Ele tem a certeza de que ele estava fazendo a coisa certa, de que ele estava ajudando o amigo dele. E ele vai explicar, ele fala, é porque eu achava que a Jane não gostava do Bingley da mesma forma que ele gosta dela. E aí que ela fala, não é porque a minha irmã tem pouco dinheiro que você estava tentando separar os dois, não. E ele fala, não é o dinheiro. Ela fala, não é o dinheiro, é o que então? Aí é que vem um momento. Era a falta de decoro da sua mãe, das suas outras irmãs e até mesmo do seu pai. E aí, gente, o que acontece? Existe um trovão quando ele fala essa cena. É um raio e um trovão. O que o Joe Wright estava querendo mostrar ali dentro desse filme ao botar o trovão? Sobretudo quando ele fala e do seu pai. Primeiro, ele destruiu a família dela. Ele disse, não, o problema de vocês não, eu não separei os dois por causa de dinheiro, não é esse o problema. O problema é que a tua família é uma desgraça. E assim, por mais que ela tenha objeções à mãe dela, e a gente já viu ela brigando com a mãe dela, a gente já viu a mãe dela querendo que a Jane fique doente para poder passar um tempo na casa do Sr. Bingley. Né? Por mais que a gente já tenha visto tudo isso, não vem falar mal da minha mãe, não. Não vem, não. Quem fala mal da minha mãe aqui sou eu, você que tá aí fora, não. Né? Você, ainda mais você que veio aqui me pedir em casamento e falou não só da mãe, como falou das outras irmãs. Sim, ela sabe que as outras irmãs também, sobretudo a Lídia, tem um comportamento horroroso, um caráter de fato duvidoso, Lídia tem de fato, mas assim, não vem falar mal das minhas irmãs pra mim não. E aí o pior, porque o raio cai, né, o trovão você escuta no momento que ele fala do pai dela. O pai dela é uma instituição que ela ama por completo. Assim, quando ele fala do pai dela, acabou.
E aí ela volta com as patadas, né? Ela fala: e o Sr. Wickham? Pô, gente, a cara do Darcy. A cara, o ciúme do Darcy. Como é que ela cita o nome do Wickham no momento que ele disse que amava ela e estava pedindo ela em casamento? E ele fica: what about Mr. Wickham? A cara dele assim, só vocês vendo. E é quando ele chega perto dela também, né? Bem perto, por sinal, bem perto. A tensão sexual ali é evidente, evidente. E aí ele fala: o que é que te interessa tanto a respeito desse cavalheiro, do Sr. Wickham? Aí ela fala: porque ele veio me contar histórias sobre os infortúnios dele com o senhor. E aí ela fala: não, essas são as palavras de um cavalheiro. Olha, desde que eu te conheci, você seria realmente a última pessoa com quem eu me casaria. Olha que ele ficou atrás do Sr. Collins, hein? Que é aquele homem insuportável. E aí aquela tensão se cria, mais um trovão é escutado, né? Ou seja, é o segundo momento assim de tensão ápice da cena. Existem 2 trovões, quando fala da família dela e sobretudo do pai, e depois quando ela fala que ela jamais vai se casar com ele, que ele é a última pessoa com quem ela pensaria em se casar. E mesmo ela dizendo essa frase, ele se aproxima tanto dela, mas tanto dela, que ele parece que vai dar um beijo. E ela meio que parece que vai aceitar. Mas aí ele não tem coragem e ele fala: forgive me. E vai embora. Vamos ver? Eu não gosto da cara dela nessa cena não, mas a dele eu gosto muito. Olha lá. Eita, gente, quase foi agora, hein? Forgive me for taking your time, Ellen. Gente, maravilhoso. E olha que esse homem nem é bonito. O ator eu não gosto tanto assim, mas aquele tá lindo. Tá lindaço. Pronto, a Elizabeth tá realmente aí recusando tudo e todos, né? Vai acabar de fato solteirona. E aí, gente, ele vai passar o resto do filme tentando mostrar pra ela que ele não é essa pessoa que ela acha que ele é. Então, Elizabeth tem se sentido muito triste, isolada, preocupada com a perspectiva de futuro dela e da família dela e da irmã dela, das irmãs dela de maneira geral. Tá muito tocada com aquela declaração de amor que ela acabou de receber, porque por mais que ele tenha falado horrores sobre a família dela, puxa, ele acabou de falar que ama ela ardentemente, aquela pessoa que ela achava que odiava ela. Ela tá confusa pra caramba. E aí o sujeito aparece de madrugada, ali na casa do Collins, onde ela tá hospedada, né? Mais uma vez ele aparece lá, não fala nada, ele só deixa uma carta e vai embora a cavalo. E aí ela pega a carta pra ler, e como ela disse, né, que ele é o último homem com quem ela se casaria na face da terra, ele então fala: eu não vim aqui renovar os meus sentimentos, ou seja, eu não vim aqui para dizer que te amo de novo, já que eu já entendi que você não quer nada comigo. Mas eu quero com essa carta desfazer 2 entendimentos errados que você tem contra a minha pessoa, né? Ou seja, desfazer 2 agravos que você tem contra a minha pessoa. É o fato de que ele separou a Jane do Sr. Bingley, e ele mais uma vez explica que ele não fez por mal, que ele achava que estava agindo corretamente, que ele estava agindo em prol de um amigo, e o outro agravo é em relação ao maldito do Sr. Wickham. E ele explica tudo o que ele sabe sobre o Wickham. Ele fala: veja, Wickham foi criado pelo meu pai como se fosse um filho, ou seja, um agregado ali na casa, né? Meu pai sempre tratou ele muito bem, mas a gente pode imaginar também aquelas relações daquela época, né? A gente sabe que quando a gente é criado como se fosse filho, a gente sabe que não é filho, as relações são realmente complicadas. O que importa é que o pai do Darcy morreu, a herança foi obviamente para o Darcy, né? Mas o pai quis agraciar com dinheiro também, não é o mesmo montante do Darcy, mas é um dinheiro considerável para alguém que não era filho dele, ao Wickham. Deu um dinheiro lá pro Wickham, que o Wickham perdeu tudo com jogatina, com jogo. Tendo perdido tudo e achando que merecia mais dinheiro, como ele conhece a irmã do Darcy, né, desde que ela nasceu, a Georgiana, ele começou a seduzir a Georgiana, começou a dar em cima da Georgiana, e o Darcy ia acabar tendo que permitir esse casamento e o cara ia ficar com dinheiro da família Darcy. Mas o Darcy, percebendo, né, isso, ele falou: você não pense em casar
casar com a minha irmã que você não vai ficar com dinheiro nenhum. E aí ele vai embora, abandona a Georgiana, que já estava apaixonadíssima por ele, ela tinha 15 anos de idade, e ela fica devastada, né? Então esse é o caráter do Sr. Wickham, e é por isso que o Darcy odeia Wickham. E é nessa revolução interna de sentimentos que a gente tem imagens muito bonitas, né? A gente tem a Lizzie diante de um penhasco enorme, pensando na vida, e pensando nela mesma, e pensando nos outros. É um negócio muito romântico, muito bonito, e eu acho que aqui é o momento que eu devo falar pra vocês da trilha sonora desse filme, de Orgulho e Preconceito. Foi chamado em italiano pra fazer a trilha sonora, o nome dele é Dario Marianelli. Olha, gente, eu escuto isso direto pra escrever, pra trabalhar. Procurem aí a trilha sonora desse filme, de Orgulho e Preconceito. Existem algumas trilhas sonoras de filme que eu amo muito e elas são importantíssimas para um filme ser incrível. Como eu já falei aqui para vocês da Amélie Poulain, daquele filme Amélie Poulain, as músicas do Ian Tiersen, né, para a trilha sonora de Amélie Poulain é maravilhoso, mas assim, as músicas dele também pro filme Adeus Lenin, que também é um outro filme que eu amo. Ai, nossa, eu escuto pra caramba. Ian Tiersen e Dario Marianelli. Nesse caso, estamos falando de Dario Marianelli. Ele consegue, assim, passar uma emoção, gente. Eu só não posso ficar colocando aqui, né, muito, porque senão cai o vídeo, não permite, direitos autorais, não sei o que, é um inferno. Eu tento mostrar um negócio bonito pra vocês, eu não posso. Mas aí eu só sei que Jane tá tão mal, que ela tá até passando uma temporada na casa dos tios, né, da família dela lá em Londres, que ela tem alguns tios que moram em Londres. Depois esses tios vão ali na casa da Lizzie e chamam a Elizabeth para poder fazer um passeio. Eles vão fazer um passeio de charrete, de carruagem, a cavalo, numa localidade mais distante um pouco, não muito distante, mas mais distante um pouco, onde tem umas árvores incríveis, antiquíssimas, uma natureza muito bonita, e aonde tem o palacete da família Darcy, que também não é o mesmo palacete, não é o Rosings, onde mora a Lady Catherine, a tia dele, é outro, pra você ver que a família não falta palacete, tá bom? E assim, olha, mas é maravilhoso. Inclusive, o palácio que eles usaram para filmar, o nome da casa, essa casa existe, tá aberta à visitação, tá lá no sul da Inglaterra, o nome é Chatsworth House. E no livro ela é a Pemberley, que Pemberley é a propriedade do Sr. Darcy. Mas saibam, né, que essa casa que vocês estão vendo no filme não é nenhuma Pemberley, é a Chatsworth House, maravilhosa, tem um lago enorme, a casa é linda, toda neoclássica, lá sabe, no fundo do lago. Inclusive tem muita gente que brinca, né, dizendo que a Elizabeth, quando vê aquela casa, ela pensa de novo se ela devia ter recusado realmente aquele homem. É do tipo assim, nossa, mas não tava assim tendo a dimensão exata. Eu acho que agora eu tô vendo a vida com olhos diferentes. Mentira, não foi só a casa que impressionou ela. E ela já vinha há bastante tempo repensando o que ela pensa sobre o Sr. Darcy. Inclusive ela nem queria ir, mas os tios dela disseram, não, mas ele não tá em casa, pode ir, essa casa é aberta à visitação. Quando os donos não estão em casa, a casa é aberta. Até porque são tantos cômodos, né, gente? Mas aí qual é a surpresa da Elizabeth, que tá andando pelo palácio, encantada com a casa do Sr. Darcy, encantada. Sr. Darcy está em casa, minha gente. Ele e a irmã tava tocando piano. E aí ela pega os dois assim, ela fica muito envergonhada que os dois estavam rindo, assim. É a primeira vez que ela vê o Sr. Darcy rindo na vida dela. É até engraçado, assim, nossa, o Sr. Darcy, o senhor, né? A gente pensa assim, nossa, o senhor sorri, o senhor tem alguma felicidade na sua vida, porque ele é sempre tão carrancudo. Parece que a única felicidade da vida dele é a irmã dele, parece, né? A vida que ele tem em casa, com a irmã. Então, realmente, quando a gente pensa no que o Sr. Wickham fez, né? A irmã dele, a gente pode pensar o quanto que ele ficou passado. E aí ela com vergonha sai correndo, ele vai correndo atrás dela. Nossa, uma cena assim, sabe? Tá todo mundo com vergonha. Você percebe na carinha dele, assim, aquela esperança, assim, de, pô, leu minha carta, me entendeu, tem um pouco menos raiva de mim? Será que ainda me acha o último homem com quem você se casaria? Você percebe isso na cara dele. E ela também com uma cara de vergonha, assim, se o senhor estivesse em casa, se eu soubesse que o senhor estivesse em casa, eu não teria vindo. E ele falava, não, se eu soubesse que você viria, eu teria vindo mais cedo. Aquele climão. Inclusive tem momentos em que um fala por cima do outro, que isso sim eu deixo, permito, acho ótimo, porque quando a gente tá com muito nervoso e muita vergonha, a gente se atropela, né? E como os dois ali estão muito apaixonados já e muito envergonhados consigo mesmos e diante do outro,
Eles vão se atropelando às vezes um pouco. E aí ela fala onde ela tá hospedada com os tios dela, né? E olha só, gente, ele ainda oferece pra levá-la lá. Ela falou, não, eu gosto de andar. E ele faz uma carinha assim de, ai não. Assim, senhora, tudo que a senhora já disse que gosta, eu já guardei aqui na minha cabecinha, eu não esqueci nada não. É muito típico isso. Ele faz a resposta dele do eu sei, é uma resposta assim de, pô, tô ligadaço nas coisas que a senhora gosta de andar. Mas eu acho que ele tava se oferecendo pra andar junto com ela, viu? Ela que talvez não tenha reparado. E ela se desculpando assim, olha, eu pensei que a casa tivesse aberta a visitação, me disseram que estava aberta a visitação. Eu não sabia que o senhor estava em casa, realmente me desculpa, eu não queria ter entrado, se eu soubesse que o senhor estava com a sua irmã. E ele faz uma carinha assim, a carinha dele é de, pô, cara, eu queria que você fosse a dona dessa casa. A senhora pode entrar e pode ficar, você tá entendendo? Pode entrar e ficar no meu quarto, entendeu? Eu queria que a senhora fosse a senhora Darcy. A cara dele assim, quando ela tá com vergonha, dizendo que eu não teria entrado, e ele faz uma cara assim de, entra na minha vida. Entra na minha casa. E o final dessa cena acaba filmando a mão dele sozinha. E por que a mão dele sozinha? Eu até esqueci de falar isso com vocês antes. Lá mais pro início do filme, quando a Jane estava doente, hospedada em Netherfield, e Elizabeth foi visitar, na hora que todas foram embora, o Sr. Darcy ajudou Elizabeth a subir na carruagem para voltar para casa. E ao subir na carruagem, ele segurou a mão dela. E depois, quando ele saiu, a câmera focou na mão dele e a mão dele esticou assim um pouco, sabe? Um gesto estranho. Para quem tá vendo o filme, para muita gente parece um gesto estranho, assim, do tipo, o que aconteceu que ele fez isso com a mão? Ele tá com nojo? Tá com nervoso? É o quê? Bom, vamos lá, gente. No século XIX, é muito raro que um homem toque uma mulher, sobretudo pele sobre pele. A gente sabe que normalmente os homens estão usando luva quando tem um baile, alguma coisa, quando eles vão dançar com elas. Inclusive para quê? Porque a mão do homem jamais toca uma dama. Quem tá tocando é a luva. Só que ele estava ali, ele estava sem a luvinha dele e ela também estava sem a luvinha dela. Então ele, ao segurar a mão dela, foi a primeira vez que ele sentiu o toque dela, que ele sentiu a pele dela. E como ele já estava, né, apaixonado por ela, vocês devem lembrar qual é a sensação que dá quando você toca o outro pela primeira vez, mesmo que seja a mão. É algo que fica marcado tatilmente em você, né? Você fica sentindo aquilo. Mas como sempre, eu devo lembrar para vocês que ele luta contra a razão dele, né? Que ele não deveria estar apaixonado por ela. Então é por isso que ele abre a mão daquele jeito, porque aquela sensação que a mão dele está sentindo, a mão dele não deveria estar sentindo, entendeu? Então, mais uma vez, agora a câmera filma a mão dele sozinha por causa disso, porque puxa, se ele pudesse, aquela mão dele tava, em vários lugares do corpo dela. E aí, como ela foi andando, ela demora para chegar na estalagem onde ela tá hospedada, né? Quando ela chega lá, quem é que já tava lá conversando com os tios dela? O Sr. Darcy. Ela fica até assustada. Ela se esconde assim um pouco, espera ele ir embora, e os tios falam, nossa, o Sr. Darcy esteve aqui. Por que ele chegou antes? Porque ele foi a cavalo, né, gente? Foi a cavalo, chegou antes. E ela, nossa, o Sr. Darcy esteve aqui e chamou a gente para jantar na casa dele amanhã, para conhecer a irmã dele. E Elizabeth fica, nossa, para conhecer a única razão do sorriso dele, né? E aí eles vão lá jantar, ela finalmente conhece a Georgiana gosta muito dela. É um momento muito bonito e muito feliz. Mais uma vez, a cena de Georgiana tocando piano e o Sr. Darcy simplesmente em pé na frente do piano é um quadro, é uma pintura perfeita. A posição de corpo dele é um negócio assim, claro que a roupa ajuda, né, gente? Mas assim, perfeito, parece uma pintura do século XIX viva na sua frente. Então o negócio com Elizabeth e Darcy está melhorando, porque esse momento foi um momento em que eles riram juntos, conversaram juntos, a coisa está se distensionando. Tanto que ele leva, né, os tios dela e ela de volta para a estalagem de noite, depois do jantar. Tá todo mundo rindo, muito contente, mas uma carta está esperando Elizabeth. E aí, quando ela vai ler a carta, ela começa a chorar horrores e fica todo mundo assim, o que está acontecendo? E ela não consegue falar. É até uma cena que acaba sendo um pouco engraçada, porque você percebe o nervosismo do Sr. Darcy, porque ela está chorando tanto, né? E aí ela finalmente fala, Lydia fugiu de casa com um homem, ela fugiu com o Sr. Wickham. Ou seja, o Sr. Wickham, né, que estava precisando de dinheiro, ele vai tentar conseguir dinheiro de qualquer forma e pelo mesmo método que ele pensou com a Georgiana. É claro que com Lydia vai ser menos dinheiro, com Georgiana seria muitíssimo, né? Mas ele destruindo a reputação de uma moça, fugindo com ela,
certamente o pai dessa moça vai pagar algum dinheiro, um dote, né, para que ele case com ela, e aí as más línguas cessam, né, ninguém fala que ela fugiu nem nada, não, na verdade eles casaram rápido, foi só isso que aconteceu. E Elizabeth está desesperada porque a família dela tem que encontrar a Lydia o mais rápido possível. Elizabeth nem pensa nisso do pai pagando algum dinheiro pro Wickham ficar com a irmã dela, para casar com a irmã dela, porque ela sabe que o pai dela não tem dinheiro para isso. Então Elizabeth, para ela fala, gente, a gente tem que encontrar o Lydia o mais rápido possível, porque dinheiro a gente não tem e a nossa família vai ficar perdida. Por que perdida? Porque se você tem uma irmã descaminhada lá no século XIX, a família toda está em suspeição, né? A mãe não soube cuidar, as outras irmãs também devem ser dadas e oferecidas, acabou, tá todo mundo em desgraça, todo mundo mal falado. Jane não vai conseguir casar, ela não vai conseguir casar, o Sr. Darcy com aquela cara assim de porra, caso com a senhora de qualquer maneira. Até se fosse o Wickham fugindo com você, eu ia lá, dava porrada na cara dele e casava com você. Mas ela sabe que fica bem mais complicado, né, a situação dela e das outras irmãs. É bonito também que você percebe já a mudança, né, dos dois personagens, ou seja, o arco de redenção dos dois personagens. Os dois personagens mudam, tanto ele quanto ela, porque quando ele sabe disso, quando ela conta o que tá na carta, ele fala: a culpa é minha, eu devia ter revelado quem era o Crápula, que o Wickham era há mais tempo. E ela fala: não, a culpa é minha, você me disse quem ele era na carta, né, que ele escreveu pra ela, e eu não falei nada para minhas irmãs, fiquei guardando tudo isso pra mim, né. Ou seja, pela primeira vez eles assumem culpas, até culpas que não são deles, né? Porque na verdade a culpa é da própria Lydia, que fugiu com o Wickham, e do próprio Wickham, que é um sem caráter. Mas o que eu tô querendo dizer é que pela primeira vez eles param de acusar um ao outro e começam a ficar assumindo culpas. Então você já percebe que é uma mudança, eles já não estão mais tão orgulhosos, mas tão seguros de si. E isso também é bom para poder quebrar algumas armaduras, né? Alguns muros que separam a gente dos outros. Quando a gente revela algumas fraquezas, a gente se aproxima mais do outro, sobretudo quando são os dois ao mesmo tempo revelando fraquezas. E aí a família recebe uma carta do tio, né, o tio que mora em Londres, dizendo que o Wickham estava exigindo dinheiro, mas que casou com Lydia. Lydia tá casada. E aí tá todo mundo pensando na família que foi o tio, né, que foi o tio da Lydia que pagou esse dinheiro pro Wickham casar com ela. Mas não foi, né, pessoal? Saberemos disso. Lydia volta pra casa casada, se achando com o Wickham do lado dela, que ela casou com um militar gatinho, e aí tá jantando em casa com a família e fica falando: ai, porque meu casamento na igreja, e aí nós não encontramos o Sr. Darcy. A Elizabeth fica: você encontrou quem, Lydia? Ela: o Darcy, ele tava lá no meu casamento também, um senhor educado. A Elizabeth: como assim o Darcy tava no seu casamento? Porque foi ele que encontrou a gente, e ele pagou o dinheiro do Wickham, ou seja, quem pagou tudo foi o Darcy. A Elizabeth vê quem é o Sr. Darcy, né, que é realmente uma pessoa que pensa na felicidade dela e que age em prol da felicidade dela, que não é só não é só a boca dele que fala eu te amo, as ações dele mostram que ele ama. Mas o arco de redenção do Sr. Darcy não para por aí, porque tem uma coisa da qual ele precisa se redimir, da qual ele precisa reparar, que foi o fato dele ter afastado o Sr. Bingley da Jane. Então eis que um dia as meninas estão em casa, exceto Lydia, que Lydia está casada já, né, com o Sr. Wickham, e aparece na casa o Sr. Bingley, depois de tanto tempo desaparecido. O Sr. Bingley volta na companhia do Sr. Darcy. Darcy fica lá do lado de fora, no quintal, e o Sr. Bingley entra na casa. Ou seja, foi o Darcy que foi conversar com ele, foi conversar com o amigo, né? Foi dizer: olha, eu acho que eu estava enganado. E aí ele pede a Jane em casamento. É uma grande felicidade, né? Que é uma coisa que ela estava esperando já há muito tempo. E ele é um rapaz tão bonzinho mesmo. Então aquela felicidade, né? O negócio tá indo bem. E aí naquela mesma noite, bate na casa sem ter sido avisada nem nada, bate lá. Sinal de que aconteceu alguma coisa muito grave pra aparecer lá de noite, né? Lady Catherine, a tal da duquesa, condessa, sei lá quem, a tia do Darcy. Como é que aquela mulher se despenca do palácio dela, aquela coisa maravilhosa de Rosings, pra ir naquela casinha de campo da Elizabeth, pra falar com Elizabeth? Minha gente, que foi que aconteceu? E aí a mulher pede pra falar sozinha com Elizabeth. Todo mundo sai da sala, fica só a Elizabeth e ela. E ela também é daquelas que já começa humilhando. Aí a mulher fala: eu ouvi dizer que você tenciona se casar com meu sobrinho Darcy. Eu achei isso uma coisa absurda e impossível.
A Elizabeth fala assim, se você acha impossível, por que você veio aqui até a minha casa? E aí vem a cena final do filme, que é muito bonita. Obviamente que a Elizabeth não consegue dormir naquela noite, porque ela foi ali humilhada pelaquela senhora, tia do Darcy, que veio lá pra dizer que ela não pode casar com o Darcy de jeito nenhum, que ela é muito inferior ao Darcy, que aquela história é um absurdo, que a própria filha dela, né, ou seja, a prima do Darcy, já tá prometida ao Darcy desde que é criança, uma tal de Ana. Então a Elizabeth viu ali pessoalmente o que o Darcy estava falando, né, de eu luto contra as esperanças da minha família, o que ele estava querendo dizer. A família se colocaria muito contra, ela viu isso claramente. Então ela não consegue dormir, ela fica acordada a madrugada toda e vai pra fora de casa ali, pro gramado, antes do sol nascer. E quando ela olha para trás, quem é que tá vindo andando, sem cavalo nenhum, andando lá de longe, lá de Rosings, né? Também porque é uma pessoa que não conseguiu dormir, porque quando ele soube, né, a tia deve ter chegado em casa, primeiro que a tia saiu, depois quando a tia chegou em casa, ela deve ter soltado os cachorros, deve ter dito aonde que ela tava. E ela foi lá tirar satisfação. Imagina como é que o Darcy passou essa noite também, né? Tipo, não, tia, você foi na casa dela pra dizer o quê, né, gente? Pra dizer aquilo tudo que ele meio que já disse antes. Então ele também não consegue dormir, então ele tá andando de madrugada em direção de madrugada assim, o sol raiando, né? A intenção dele era chegar lá com o sol raiando. É uma cena linda, porque eu tenho certeza que o diretor do filme, Joe Wright, ele falou pro Dario Marianelli, né, que é o compositor da trilha sonora, ele disse assim, veja, é uma cena que um cara vai vir andando pra poder pedir a mão de uma mulher. É uma cena longa que ele vem andando e a gente vai ficar filmando só ele andando. E eu quero que você faça todo mundo se apaixonar por aquele homem nessa cena. Ou seja, a música faz com que a gente se apaixone por aquele homem naquela cena. E ele não vem com aquela roupa toda empolada dele, aquela roupa, né, de nobre que ele usa. Ele vem com uma roupa mais assim, de quem tá em casa, uma roupa de dormir, ele não coloca nada assim, tem só um casaco por causa do frio. E um casaco aberto, tem uma coisa um pouco de sexy também, uma camisa meio aberta, aquela coisa assim, uma roupa meio de quem tava no quarto, saiu, botou um casaco, saiu. E por sinal, por falar em algo meio sexy, o jeito que ele anda no gramado, até chegar a ela, é um jeito assim de I'm too sexy for my love. Ou então aquela outra música You can tell by the way that I walk that I'm a woman's man. Parece que ia chegar chegando, sabe? Mas ele não chega chegando, porque o arco do personagem, né, de redenção já foi completo, tanto dele quanto dela. E aí ele chega na humildade, ele chega na vulnerabilidade. Ele não chega assim pegando ela num beijão, alguma coisa do tipo. Ele chega para novamente fazer a proposta de casamento, com muito receio de fazê-la de novo. Ele dizendo assim, olha, eu só voltei aqui para te pedir casamento de novo porque a minha tia foi na sua casa e a sua resposta a ela me deu esperanças, mas se a sua resposta for não, eu prometo que eu nunca mais vou te encher o saco com isso. Mas se a sua resposta for sim, eu quero dizer para vocês que o meu sentimento não mudou em nada. E aí ele repete, eu amo, eu te amo, ele fala 3 vezes, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E o que eu acho muito bonito é que depois dessa declaração linda que ele faz para ela, vocês sabem o que ela fala? Ele chega perto dela, ela sente a mão dele, e ele veio andando ali de madrugada, né? E ela só responde, your hands are cold, ou seja, suas mãos estão frias. Veja, ele falou, eu te amo, eu te amo, eu te amo, você me enfeitiçou de um jeito. E a resposta dela é uma espécie de beijo na mão dele e a constatação de que as mãos deles estão frias. Mas assim, isso é de uma intimidade tão grande que a resposta dela foi mais do que sim. É quase como se a resposta dela fosse sim já há muito tempo. Eles já estão juntos e já se preocupam um com o outro. E aí vem uma das cenas também mais bonitinhas do filme, que é quando ela vai... primeiro ele, né, vai pedir a mão dela em casamento ao pai dela. E depois ela vai lá dentro, né, falar com o pai pra dizer, né, que quer casar com ele. E o pai, assim, tá espantadíssimo, né? Porque ele fica, meu Deus, eu achava que você odiava esse rapaz. Mas assim, ele veio pedir sua mão, ele foi muito educado. De fato, ele tem muito dinheiro. Se você quiser, Lizzie, eu acho que parece realmente um bom casamento, mas você não odiava esse rapaz? E aí é tão bonitinho, né, gente, que ela começa a rir, meio que rir, chorar, e falando assim, pai, a gente é tão parecido, porque a gente é tão cabeça dura, a gente é tão orgulhoso, e aí o próprio pai começa a rir, meio que a chorar também, do tipo, ele percebe
o quanto que ela tá apaixonada. E é engraçadinho porque a mesma movimentação de mão que ela faz, o pai também faz, porque os dois são muito parecidos, né? E ele fala, minha filha, você realmente tá apaixonada, é visível, né? Eu só podia realmente te entregar, né? É a filha preferida dele, né? Eu só podia realmente te entregar a alguém que realmente valesse a pena, e esse rapaz parece valer muito a pena. E é isso, aí o filme termina aí, né? Você não vê um beijão, você não vê a cena do casamento, mas você sabe que ela sai dali para encontrar com ele, para casar com ele. A história é muito bonita. Então é isso, pessoal, para vocês aí que me acompanharam nessas 2000 horas aí de narração, muito obrigada, vocês sejam todos muito bem-vindos, voltem sempre aqui no canal, não esquece, pelo amor de Deus, de dar like no vídeo, não esquece de comentar, comentem, por favor, porque isso ajuda, tá, nos algoritmos, e compartilhem, mandem esse vídeo para Deus e o mundo. É isso, beijos e voltem sempre. I love and I love you.